Pode iniciar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Irapuan, estou acompanhado do Victor Santiago, somos Security Engineers da Checkpoint. Começaremos mais um webinar da Checkpoint, tá? Sobre proteção para aplicações web e API. Victor, a bola está Per- contigo agora. Perfeito, muito obrigado, Ira. Bom, primeiramente, queria desejar um bom dia a todos, agradecer bastante a presença e a disponibilidade de vocês. Tá? Bom, hoje aí a gente tem um tema muito interessante para conversar. Trouxe uma apresentação, vou tentar ser breve aqui para sobrar um tema para que o Ira traga uma demonstração também para a gente e também que a gente possa discutir um pouquinho ao final, respondendo aí as perguntas, fazendo aí um bate-papo também, tá? Mais uma vez aí agradeço a presença de todos. Vamos lá dando sequência aí no nosso tema aí, que seria basicamente aí a proteção das aplicações web e também de APIs, né? Então, vamos lá, pessoal. Basicamente, essa é a nossa agenda do dia de hoje. São 5 temas principais, tá? Onde a gente vai abordar aí um problema, né? Problemas, riscos, né? Que a gente tem hoje com relação a apps tradicionais. Né? O segundo ponto seria benefícios, né? De segurança de um app baseado, né? Totalmente alavancado pelo uso da inteligência artificial. Terceiro ponto, a visibilidade e proteção de APIs, é um tema super interessante, diferencial aqui na nossa solução. E na sequência, vamos falar também de opções de implementação e reconhecimento de mercado, tá bom? Pessoal, quando a gente pensa aqui em proteção de nuvem, né, antes de entrar no tema do AF em si, de aplicação, de proteção das aplicações web e APIs, eu queria apresentar um conceito mais macro aqui de proteção para a nuvem da Checkpoint, né? Então, hoje se fala muito no mercado, né, de soluções aí de CNAPP, né, que seria o Cloud Native Application Protection Platform, né? A Checkpoint ela vem quebrando esse paradigma, né, trazendo um CNAPP com 3 P's, né? O que seria esse terceiro P, né? Esse terceiro P é justamente o P da prevenção, tá? Vou mostrar aqui nesse próximo slide o, o que é esse terceiro P da prevenção que a Checkpoint adiciona a esse conceito do CNAPP, tá? Basicamente, né, utilizar em conjunto da plataforma Synapse, né, soluções de prevenção automática aqui de ataques, né, ou seja, utilizar em conjunto com a plataforma o WAF, né, a proteção de aplicação web, e também proteção e prevenção de ameaças em rede, né, ou seja, firewalls aí voltados para o ambiente em cloud, né. Então, a junção dessas 3 soluções, né, permite aí essa plataforma completa de segurança para a nuvem, e é dentro dela onde está posicionada a solução de WAF, que a gente vai entrar em mais detalhes aí durante a apresentação. Tá? Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a falar mais detalhes do WAF, eu queria trazer aqui uma história que a gente tem, né, olhando aí para a nuvem de forma mais macro, né? Então a gente visualiza aqui basicamente 2 entradas, né, 2 portas de entrada aí para a nuvem. Uma através da internet pública, que seria a nossa porta da frente, e outra através da rede corporativa, que seria a nossa porta de serviços, vamos assim entender, né? A internet pública, pessoal, é por onde vêm os nossos usuários, né? E a internet corporativa é por onde acessam aí os nossos administradores, gestores de nuvem, engenheiros, desenvolvedores, né? Para os acessos aí do dia a dia, tá? E toda essa plataforma de CNAPP, né, junto com prevenção, ela pode ser posicionada aí tanto na porta de entrada quanto na porta de serviços, até mesmo dentro, né, da rede, ajudando aí em microsegmentação, detecção de ameaças, né, trazendo aí essa visão completa, né, de uma solução de segurança abrangente para proteger aí todos os vetores quando se pensa aí em ambientes em cloud e multi-cloud, tá? Bom, iniciando aqui os nossos temas, tá, pessoal? Agora focando mais aqui na solução de WAF e proteção para APIs, tá? Primeiro ponto, pessoal, a gente refletiu um pouquinho aqui quais problemas e limitações nós temos hoje
ao operar aí, ao utilizar soluções de WAF tradicionais, né? Será que eles são suficientes de fato, né, para atender esses nossos ambientes mais modernos, em constante crescimento, né? Então, vamos lá. Pensando um pouquinho nos problemas que a gente pode ter, né, e até mesmo conversando com alguns colegas do mercado, um dos principais feedbacks que eu tenho aqui é realmente a manutenção, né, dolorosa de uma solução de WAF, né? Então, manutenção contínua de regras, atualização de assinaturas, tuning dessas regras, né? Isso tudo traz muito esforço operacional para as equipes de operação, né? E a gente sabe aí que, de fato, é, poucas equipes aí têm, né, recursos de pessoas, de tempo sobrando aí para poder canalizar esses esforços, né? Além disso, né, toda essa manutenção de regras, ela traz dois cenários aqui problemáticos para a gente, né? Ou de regras muito específicas, né? Vou tentar ser específico para evitar os falsos positivos. Porém, isso aqui acaba abrindo aí a passagem para alguns ataques, né? E necessitando de adição de mais regras para poder lidar com ataques específicos, né? E o outro cenário que a gente tem, o outro approach não, então eu vou trabalhar com regras mais flexíveis, né? É, Aí o que acontece? A gente acaba tendo muitos falsos positivos e necessidade de adição de muitas vezes exceções, né? Ou seja, nenhum dos dois approaches acaba sendo efetivo aí para o dia a dia, né? Bom, essa manutenção contínua de regras e assinaturas, né, simplesmente não funciona. Quando a gente começa a refletir, a gente entende que ela não é interessante aí para o ambiente, né? Primeiro ponto, né, mesmo com, né, uma equipe dedicada ali para poder fazer esse trabalho, né, ela ainda traz esse gap, né, até que a assinatura seja disponibilizada, até que o fine tuning seja feito, né, deixando aí você como cliente vulnerável a ataques aí dia zero por dias ou muitas vezes até semanas, né? A gente vai dar alguns exemplos em cima disso aí mais para frente, tá? E aqui dois pontos relacionados a números mesmo que a gente tem de pesquisas. Em média, soluções de WAF tradicionais ela tem uma taxa de detecção de apenas 86%, né, que é um número baixo, e uma taxa de falsos positivos, né, de até 8%, né, que no contraste para um parâmetro, né, que deve ser evitado como falso positivo, é um número bem considerável, né? Um terceiro ponto, né, em adição a todos esses já citados, que acaba sendo um problema, né, dessa utilização de WAFs tradicionais ou de WAFs nativos dos provedores de serviços em nuvem, seria a falta de uma centralização, né? Então, pensando aqui no ambiente multi-cloud, né, que é a realidade de muitas empresas, né, onde eu tenho aqui contas na Azure, AWS, Google Cloud, né? Aqui eu teria que ter três consoles, três sets de logs, três sets de regras, né? O que acaba dificultando muito aí novamente a operação e a tratativa nesses ambientes, tá? Bom, então resumindo, né? Olhando para trás, com todos esses pontos, né, a gente entende que a gente precisa fazer uma mudança aí nesse paradigma da segurança de API e WAF, e aplicações web, né? Para parar de colocar os nossos fins de semana em risco, né? Contando com todos esses problemas aqui, a gente tem um resuminho aí do que foi abordado, né? Problemas sobre confiar em atualizações de regras e assinaturas, acabar tendo que responder a incidentes, né, causados por ataques de dia zero que poderiam ter sido previamente evitados, e essa questão, né, da gente permitir a entrada de muito tráfego malicioso com baixos níveis de detecção e bloquear tráfego legítimo com altos níveis de falsos positivos. Então, né, já falamos aqui de problemas, de pontos negativos, né? Vamos virar a chavinha aqui e pensar um pouquinho em solução, né? Agora a ideia é apresentar para vocês o AF Checkpoint, né? Totalmente impulsionado por inteligência artificial, né? Como uma alternativa aqui de como se proteger contra ataques aí de dia zero. Pessoal, como que a gente, como checkpoint, consegue adereçar esses pontos, tá? Primeiro aqui vamos olhar para desempenho, né? Olhar para aqueles números que eu comentei com vocês, né? Números baixos de detecção e números altos de falso positivo, né? A gente tem esse teste aqui, feito aqui pelo WAF Comparison Project. Depois podemos compartilhar esses links com vocês de tudo que tem referência aqui dentro da apresentação, para que vocês possam olhar aí com mais detalhes, tá?
mas foram aí aproximadamente 970 mil solicitações HTTP legítimas, né, e aproximadamente 70 mil solicitações maliciosas, né, contendo ataques, enfim. Né. O que que acontece? Qual foi o comportamento observado, né, com esse ataque, né? A gente tem sim soluções de concorrentes ou soluções de provedores nativos de nuvem que têm altas taxas de detecção ou baixas taxas de falsos positivos, né? Mas a gente sentiu falta, né, de um vendor que conseguisse balancear de fato esses dois parâmetros, né? Então, quando a gente olha aqui, né, para a tabela, a gente entende aqui que o AF da Checkpoint encontrou esse balanço perfeito, né, com a maior taxa de detecção aqui dos testes, né, e uma taxa de falsos positivos muito baixa, né? Ou seja, trazendo uma efetividade muito grande aqui, né, para o ambiente, uma proteção confiável aqui para as aplicações web e APIs de vocês, tá? O resumo, né, dos resultados desses testes, então, com contraste daqueles números, né, não satisfatórios mostrados anteriormente, né, a gente tem uma taxa de detecção de 98,8%, a maior detecção aí dentre esse teste aí no mercado, né? E o menor número de falsos positivos, com 0,81%. Né? Então, reforçando aí, né, a confiança e a efetividade da plataforma. Né? Fora a questão dos ataques, da proteção contra os ataques dia zero. Né? Então, aqui embaixo, a gente visualiza vários ataques bem famosos que geraram bastante movimentação, né, na área de segurança aí nos últimos tempos, nos últimos meses, né? Log4j, Log4j, Test4Shell, Moveit, entre outros, né? E aqui no próximo slide, né, são um dos meus slides até preferidos aí quando eu falo da solução de WAF, porque eu acho isso aqui importantíssimo, né? Esse particularmente é o meu preferido de fato, né? É, Na coluna da esquerda a gente enxerga esses ataques, né? Todos os ataques provavelmente bem conhecidos aí por vocês, né? Na coluna do meio a gente mostra a capacidade da Checkpoint de prevenir, de trazer essa proteção, a capacidade de bloqueio dessas explorações desde o dia zero, desde a sua primeira interação com essa exploração aí até então desconhecida, né? Enquanto os WAFs nativos de nuvem, eles demoraram aí semanas, até em casos aqui como Text4Shell, até 31 semanas para poder assim vir a disponibilizar aí uma regra ou assinatura para esse tipo de ataque, né? Então isso mostra aí, né, esse gap onde o ambiente de vocês ficaria aí exposto à exploração de vulnerabilidades, né? Isso aí é um risco enorme para a organização, né? E é um risco que a gente consegue mitigar aí totalmente com a aplicação aí da solução Checkpoint. Ô, Victor, só um complemento aqui, acho que é só reforçando o que você Com comentou agora, certeza. né? Então, então falando de outra forma, né, aqui, então, desde o momento zero, a solução foi capaz de identificar um comportamento anômalo, mesmo antes, né, de ter uma assinatura ou mesmo um CVE, né, oficial para isso. Então, identificou-se um comportamento anômalo e, a partir disso, houve o bloqueio dessa comunicação. Tá? Quanto outras soluções que são baseadas apenas em regras manuais ou assinaturas que a gente sabe que são estáticas, ou seja, é um para um, existe assinatura e existe um tráfego anômalo, então só foram capazes de bloquear, identificar e bloquear dias depois, né? Então, só reforçando essa mensagem. Perfeito, Ira. Muito obrigado pelo complemento, né? Quando a gente para olhar isso, né, a gente tem aqui a descoberta, né, da vulnerabilidade, onde ela passa a ganha um CVE ali e passa a ser identificada pela comunidade, e depois, né, a disponibilização de uma assinatura, né? Quando a gente fala de prevenção preventiva, né, a gente está falando assim de independente do momento, né? Até como você comentou, mesmo antes de uma CVE, totalmente baseado no comportamento da solicitação, né, da requisição, a capacidade da solução já de detectar como uma ação maliciosa e realizar o bloqueio, né? Isso é realmente um grande diferencial aí da solução, tá? Bom, seguindo aqui, né, agora entendendo como, né, é um pouquinho melhor de como que a gente consegue trazer, né, essa proteção tão eficaz, né, como que a gente faz essa mágica acontecer.
né? Essas são as camadas, né? Então, todos os componentes aqui de segurança inclusos na solução, né? Então, a gente pode observar aqui dois motores aqui específicos aqui de inteligência artificial, né? Que eles são aplicados em camadas. Vocês já vão entender isso melhor aqui na próxima interação do slide, né? Funcionalidades como DDoS, Rate Limit, todas voltadas aí para proteção contra ataques de negação em massa, né? IPS, File Security, prevenção de bots, né? Todas funcionalidades totalmente voltadas aqui para é, prevenção de fato, né? Em segurança. File Security especificamente, né? Para cenários aqui onde você traz o upload de arquivos dentro de uma aplicação web, garantindo aí, evitando, né, que você receba aí arquivos com conteúdo com carga maliciosa. E por fim aqui, a gente vai falar um tópico, né, voltado para esse item, que é a descoberta de APIs, que é um grande diferencial também da solução, né? E como que essas soluções, como que essas ferramentas se posicionam, né? Elas se posicionam mantendo ali o conceito de proteção em camadas, né? Desde que o cliente manda ali sua requisição, HTTP, HTTPS, até a chegada na aplicação, né? Como uma solicitação aprovada, ou, né, em alguma dessas camadas que essa solicitação seja negada ali, após ser reconhecida como uma requisição maliciosa, né? Então, como vocês podem ver, né, a linha de frente, né, é o DDoS, o Rate Limit, né, para já trabalhar com essa, evitar aí a taxa de negação de serviço, né? Depois, os nossos dois motores de IA, que eu vou trazer uma lupa aqui em como eles dois funcionam, né, qual é o papel de cada um e como eles se complementam, né? E após as soluções aí mais voltadas para prevenção e segurança, né, como IPS, File Security, prevenção de bots e a descoberta de APIs. Né? Vamos colocar essa lupa, pessoal, nos nossos motores de inteligência artificial para você entender, para que vocês possam entender melhor como eles funcionam, tá? Aqui a gente separa aqui os nossos dois motores, né, a IA1 e a número 2, né? A primeira ela é treinada em milhões de solicitações aqui de ataques e a segunda ela tem um treinamento contínuo baseado no comportamento dos aplicativos e das APIs, né? Então, quando eu tenho uma solicitação que ela é aprovada pelo primeiro motor, ela já pula o segundo motor de inteligência artificial. Porém, quando uma solicitação ela é identificada como suspeita pelo primeiro motor, né? Ela ainda passa por uma segunda opinião do segundo motor de inteligência artificial, justamente com a intenção de reduzir os falsos positivos, né? Isso que garante essa taxa de falsos positivos tão baixa da solução checkpoint, tá? Aí mandando depois as requisições para o seu fluxo comum, né? Como solicitações aprovadas e solicitações bloqueadas. Qual que é também aqui os parâmetros que esse segundo motor utiliza, né, para reduzir de forma tão eficaz os falsos positivos da solução, né? Esse segundo motor de inteligência artificial, olha praticamente para o comportamento dos usuários, comportamento das multidões, ele entende e reconhece quem são os usuários confiáveis e também passa a conhecer cada vez mais o conteúdo da aplicação em si, da aplicação web, né? Falando em mais detalhes, né, vou dar um cenário de caso de uso aqui para que vocês entendam como isso pode acontecer. Então, tudo inicia lá com a transação web do usuário, né, que contém um possível indicador de ataque malicioso. Né? Então, a primeira IA entende que aquilo pode trazer algum risco para a aplicação. Né? Logo na sequência, ela passa por esses quatro parâmetros que eu comentei. Vamos analisar agora o comportamento do usuário e entender que esse usuário não enviou muitos indicadores no passado. Né? Ou seja, reduzindo um pouco o score de risco dessa aplicação. Agora vamos entender um pouco sobre o comportamento das multidões, né? Todos os outros usuários do aplicativo enviaram esse mesmo indicador para esse parâmetro, né? Reduzindo novamente aí o score de risco da aplicação. Na sequência, a gente entende também que fontes confiáveis enviaram esse indicador, né? Ou seja, né, não parece ser uma requisição maliciosa. E, por fim, o motor de inteligência artificial entende que esse tipo de parâmetro ele é semelhante a outras solicitações que já foram utilizadas para essa URI e acaba descartando a possibilidade dessa transação, dessa requisição ser, de fato, uma requisição maliciosa.
Aqui, pessoal, mostra um pouquinho de como funciona esse aprendizado contínuo, né? Então, a solução, ela basicamente faz uma analogia à jornada acadêmica aqui de uma pessoa comum, né? Iniciando desde lá do jardim de infância, o kindergarten, e indo até aí o PhD, né? No jardim de infância, o tempo aqui que a gente precisa, né? O tempo médio inicial de aproximadamente uns 3 dias, que é o tempo que a gente precisa para poder ser capaz de iniciar a fazer os bloqueios dos ataques, né? E a partir desse tempo, né, a partir desses 3 dias, a solução já está apta em funcionamento, né? E cada vez mais a solução, o motor de inteligência artificial vai ganhando mais conhecimento sobre todos esses 4 parâmetros. Conhecimento sobre os usuários, as multidões e sobre o comportamento da aplicação em si, né? Até se tornar aí um PhD sobre a sua aplicação e seus usuários, garantindo aí taxas ainda mais efetivas, tá? E por fim, né, trazemos aí basicamente um resumo dos benefícios, né? E a gente falou lá dos problemas, com o resumo dos problemas, e agora um resumo aí dos benefícios aí da solução Checkpoint WAF e API Security, né? Ou seja, não precisamos mais de regras manuais e atualizações de assinaturas, né? Eu gosto sempre de enfatizar isso. Isso é muito importante para economizar o tempo aí das nossas equipes de segurança, né? Então a gente vai trabalhar agora com gerenciamento 100% automático do WAF baseado em inteligência artificial, né? Uma prevenção, como vocês viram os números, né, inigualável aí de ataques zero day, altíssima taxa de detecção com contraste de baixos falsos positivos, além da parte de descoberta de API e esquemas. Vocês podem até perceber, poxa, Vitor, eu entendo que você falou bastante dos 3 últimos pontos, mas ainda estou em dúvida aí sobre essa questão de descoberta de APIs, como isso funciona, né? Porque isso é justamente aí o nosso próximo tópico, tá bom? Então, agora apresentando para vocês um pouquinho mais da solução, né, da funcionalidade de segurança de APIs dentro aí da camada do WAF, né? Como que a gente pode ter visibilidade e proteção em cima dessas APIs, tá? Então, pessoal, o CloudGuard WAF, ele tem praticamente 4 vertentes principais quando se trata aqui de APIs, tá? A primeira delas é a descoberta das APIs. Então, ela tem todo um esquema ali das APIs gerado automaticamente, com toda a documentação no detalhe, para que você possa, né, garantir controle aí sobre suas APIs, né? Um painel completo de controle e estatísticas de uso, visibilidade sobre as APIs desconhecidas, né? Trazendo total controle aí para nós sobre as APIs, a validação, né, e aplicação desses esquemas, né? Então, além de eu documentar, de eu deixar claro quais são os métodos disponíveis, eu posso fazer enforcement aí desses métodos, bloquear métodos, entre outras ações aqui, e a descoberta de dados confidenciais. Então, eu posso olhar para o texto puro dentro dessas requisições e identificar aqui para o administrador que ele tem um dado sensível, né? Um dado bancário, um PII, um PCI, ou até mesmo uma palavra-chave, uma senha, né? Então, tudo isso aqui está dentro das capacidades da solução, né? Nos 4 próximos slides, pessoal, eu tenho uma representação gráfica de cada um desses itens, né, que eu vou passar de forma bem breve, só para que vocês possam correlacionar esses itens com a visualização gráfica. Mas na sequência, assim que eu encerrar a apresentação, nosso amigo Ira, ele vai mostrar tudo isso em tempo real dentro do Infinity Portal, né? Então ali vocês vão conseguir ter detalhes aí, mais detalhes aí sobre cada uma dessas ações, né? Então, basicamente, o primeiro ponto aqui, né, os APIs esquemas, né, todos em Swagger, né, que é o padrão aí de esquemas, bem documentados, bem detalhados aí para um melhor entendimento, né, das APIs. Aqui é o painel que eu comentei com vocês, trazendo dashboards com as principais informações, né, ou seja, APIs mais utilizadas, menos utilizadas, principais APIs contendo dados confidenciais, né, e alterações, né, APIs que sofreram alterações nos últimos tempos. Aqui, né, seriam basicamente as APIs ou métodos, né, que estão sofrendo, que estão em modo de enforce, né, ou seja, posso estar bloqueando um parâmetro, identificando a alteração de um esquema, né, para garantir total controle sobre essas APIs, e também quais desses métodos, né, que podem, né, conter aí dados sensíveis, né, onde eu observei aqui um dado potencialmente sensível dentro aí dessas interações com as APIs, né. Então, lembrando,
Mantenham na cabeça, né, essas visualizações aqui, esses prints que eu coloquei, e já já o Ira vai mostrar para a gente isso aí na prática, em tempo real, dentro do Infinity Portal, tá bom? Agora, pessoal, falar um pouquinho de métodos de implementação, né, da solução, né? Como que eu posso implantar aí um WAF, né, de forma simples, né, e ainda assim um WAF tão eficiente, né? Quando a gente fala aqui de implementação, a gente tem várias formas, né, que eu vou entrar em mais detalhes aí nos próximos slides, mas esse aqui é para mostrar que independente da forma escolhida, né, ela possibilita um onboarding aí bem transparente, né, e bem rápido aí para a organização, né? Quando a gente fala do nosso WAF-SAT, ele permite uma implantação em até 15 minutos, né? Então isso é sensacional. E para os outros modos aí, não ultrapassando aí também de 1 hora, tá? Ainda falando do AFSAS, colocando um pouquinho mais de detalhes, né, deixando bem resumido, é basicamente o apontamento no registro CNAME ali, comprovando a propriedade do domínio, né? Com isso, a solução ela já gera um certificado, permitindo a gente já pular para a alteração do registro de DNS para o AFSAS, e por fim, a gente permite que somente o AFSAS tenha esse acesso e visibilidade às nossas aplicações, né? Então, seguindo um wizard ali super simples, em menos de 15 minutos você consegue ter o nosso WAF aí integrado às suas aplicações web, né? Então, além do modo WAF SaaS, a gente possui outras formas de implementação, né? Uma das alternativas é implantar aí dentro do Kubernetes Ingress, né? Podendo, né, também utilizar os benefícios aí de um balanceador de carga, enfim, e deixando isso sempre perto das suas aplicações, ou seja, a gente tem um modo de aplicação mais adequado para se adequar ao seu tipo de aplicação, à arquitetura da sua aplicação, né? E além desse, além do SaaS, além do Kubernetes Ingress, a gente tem vários outros métodos, como utilizar isso numa VM simples, utilizar isso dentro de um próprio Nginx, né? Então numa instânciazinha Linux, uma implementação dentro do Docker, ou até mesmo aí um pod do Kong, tá? Todos eles aqui com implantações aí também simples e rápidas, né? Não tão rápidas quanto o AFSAS aí com 15 minutos, mas nada aí muito complicado também, tá? E agora, reforçando aí vantagens, né? Falando da comparação do WAF CloudGuard, do WAF Checkpoint, com WAFs nativos de nuvem, né? Prevenção de dia zero, como a gente já comentou, pessoal, imediata, né? O ataque, a gente não depende de que um ataque seja conhecido, não depende que isso tenha uma CVE, uma regra ou assinatura. A gente tem a capacidade de bloquear, né? Detectar e bloquear esse ataque 100% baseado ali no seu comportamento devido à aplicação de inteligência artificial, né? O gerenciamento do AF passa a ser automatizado, mais uma vez devido à inteligência artificial, contra o gerenciamento de WAF manual. Precisão, né? Então a gente já falou bastante dos números, ficou bem claro. A descoberta de APIs, né, que é um recurso cada vez mais utilizado pelas organizações, né, vem numa crescente muito grande, então é super importante que a solução de aplicação de proteção em nuvem não seja somente uma proteção para aplicações em nuvem, mas estenda essa proteção para as APIs, né? Então, trazendo não só segurança, mas também visibilidade para essas APIs, né? E modelos de implementação flexíveis, né? Ou seja, a gente viu aqui uma série de formas de implementação que a Checkpoint disponibiliza aí para a gente adequar a proteção à arquitetura das nossas aplicações, tá? Por fim, pessoal, chegando no último ponto aqui, para que a gente tenha tempo aí para explorar bem a demonstração, falar um pouquinho de reconhecimento, né? O que o setor pensa aí sobre o AF da Checkpoint, o que o mercado vem falando aí sobre a solução, tá? Então a gente tem duas visões aqui, uma visão dos nossos clientes, uma visão é, das análises, né, feitas aí pelos estudos de mercado. Aqui a gente tem um testemunho super interessante aqui de um dos nossos clientes, aqui é um cliente global, David, né, onde ele demonstra aqui, né, que o Cloud WAF deu uma visibilidade super importante aqui, conseguiram detectar ataques de bots, conseguiram detectar múltiplas tentativas de ataque de deface, né, ou seja, mexer totalmente ali com o front-end da aplicação web, e também outras demais ameaças cibernéticas, né, tentando comprometer justamente as APIs, né? E o CloudGuard conseguiu impedir todos esses ataques, né? Então,
um testemunho aí de um cliente nosso, um testemunho super interessante, né? E complementando esse testemunho, agora olhando um pouquinho mais de fato aí para as pesquisas, né? A Checkpoint hoje já é líder em segurança de APIs e aplicações web, né? Aqui na pesquisa da GigaOn Radar, né? E aqui é a opinião aí do Don McVitie, que é analista aí de segurança e riscos da própria GigaOn, né? Mostrando aí que embora, né, os demais fornecedores possam importar ou detectar as APIs, né, o CloudGuard ele é a única solução capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, e ainda assim gerar as regras de proteção baseadas em inteligência artificial, né. Então, com isso, né, com esse testemunho, eu encerro aqui a parte dos slides da apresentação, né, com essa reflexão aí, né, queria convidar vocês a parar de perseguir esses riscos aí na nuvem, né, vamos começar a evitá-los. Então, estendo aí até o convite, né, para todos, vamos agora acompanhar a demonstração do IRA e também em um segundo momento, né, caso alguém queira entrar em mais detalhes sobre a solução, nós aí, toda a equipe aí de accounts, SEs da Checkpoint, estamos 100% à disposição aí para entrar em mais detalhes, tá? Então, obrigado aí pela atenção de todos, pessoal, e passo a bola aí para o Ira fazer a demonstração. Demo time. Obrigado, Victor. Excelente. Agora vamos à parte prática, né? A demonstração. Vou compartilhar a minha tela inicialmente para começarmos. Victor, só confirma, por favor, se consegue ver. Perfeito. Estou visualizando aqui, tudo correto. Ótimo. Pessoal, então, é, este é o portal Checkpoint, tá? Ela consolida as soluções da Checkpoint, tá? Nesse caso aqui, a gente focaremos na proteção, né, para aplicações web e API, né? Além dessa consolidação, é importante ressaltar o seguinte: para o mesmo tenant, ou seja, o cliente, né, que acessar o portal, que tiver um portal e tiver alguma capacidade como o AF, ele consegue se beneficiar da integração com outras capacidades, tá? Eu vou demonstrar isso também, e uma dessas capacidades é exatamente a visibilidade e o nível de postura que conseguimos obter com os dados do AF. Esse é o portal do CloudGuard WAF. Vamos acessar os recursos sendo protegidos, né, Policy Assets. Como vocês conseguem observar, existem diversas aplicações web e API sendo protegidas, né, com diversas arquiteturas, como o Victor comentou, desde um agente instalado, o Linux, e até por o AF SaaS, ou então Kubernetes. Vocês observam nesse painel diferentes formas de proteção. Algumas delas estão no modo Detect, como o IPS, nesse caso aqui, né, é proteção para ataques web, ou antibot. Né. Em outras, está habilitado a descoberta de API, né, proteção contra ataques API, e validação de esquema. Esse é um ponto importante que o Victor comentou, que é válido reforçar aqui na apresentação. Tá? Então vamos começar da seguinte forma. Nós focaremos em duas aplicações, o Juice Shop, aplicação bastante conhecida para fazer exatamente testes, treinamento e demonstrações, né, da capacidade de proteção, e uma aplicação API. Nesse caso do Juice Shop, pegarei aqui a URL, né, que não está protegida. Vou acessar o site e fazer um ataque de SQL injection aqui, exatamente para entender se eu consigo acessar o site, né? Então aqui é a página inicial, tá? Acesso em account, login, coloco, né, os parâmetros do SQL, qualquer senha e faço a tentativa de login. Como vocês observam, usando o SQL Injection, eu consigo acessar a conta, ou seja, a aplicação está vulnerável, né? Como de fato não tem a proteção do AF. Então eu consigo navegar, acessar, por exemplo, detalhes, né, de histórico de pagamento,
de pedidos, opções de pagamento e assim por diante, até dados sensíveis do usuário, tá? Agora vamos acessar um site que está protegido pelo AF. Vocês observaram que é muito simples, né? Realizar um ataque. Se a aplicação não for bem feita, uma simples string de SQL, você consegue, é possível, né? Acessar, acessar determinada aplicação. Ó, como vocês observam, a diferença. Neste caso, da aplicação protegida pelo AF, houve o bloqueio. Tá? Dependendo da página URL, da página do site, você consegue observar isso de uma forma mais gráfica, mas aqui existe a mensagem checkpoint, application security, detectou o ataque e bloqueou. Eu vou pegar esse incidente ID até para fazermos uma análise mais profunda deste, deste evento, tá? Quando eu mostrar a parte dos logs. Bom, Aqui é só um vamos, comentário rápido, né? Antes de você explorar melhor o incidente, né? A gente até comentou isso anteriormente, mas a mensagem, né, de detecção, ela, a fim de demonstração, mostra ali, né, que a checkpoint bloqueou aí o evento, mas isso pode ser customizado e a gente não precisa, né, deixar isso exposto aí para o atacante, né? Qual que é a solução que está protegendo o ambiente, né? Mas aqui é legal ter essa visibilidade a nível de demonstração, né? Para ficar bem gráfico aí para o pessoal. perfeito, é isso mesmo. Tá, então, continuando aqui, vou acessar exatamente como é que é feito, né, a proteção, como é que foi identificado. Se eu acessar aquele recurso, né, protegido pelo AF, eu tenho algumas informações genéricas aqui, o nome da aplicação, o perfil, né, do agente instalado, né, como foi implementado, a página web que está sendo protegida e a página original, tá? E algumas outras informações, como identificação da origem. O ponto importante aqui é exatamente navegarmos na prevenção, né, de ameaças. Como vocês conseguem observar, a proteção para web ataques está no modo de prevenção, tá? Ele pode estar no modo de detecção ou inativo. Neste caso específico, ele tem proteção para diversos ataques web, um deles exatamente SQL injection, que acabei de demonstrar, tá? Existe a proteção também para bots, então é possível identificar, né, se aquele acesso ao site é feito por algo automatizado, né, por um bot. Outras capacidades importantes que podem ser aplicadas ao ambiente é exatamente o IPS. Contamos com mais de 2.080 assinaturas, né, catalogadas aqui para proteção de web, né, e aqui é possível definir alguns graus de aplicação e de proteção. Ponto importante, é possível definir assinaturas norte e fazer o upload dessas assinaturas para o AF. Uma outra capacidade importante a ser reforçada é exatamente a transferência de arquivos para a aplicação. Aqui é possível passar pela política de antivírus, né, fazer extração do arquivo e também emulação desses documentos. Seguindo aqui adiante, na aba de exceções e regras, é possível criar regras específicas, né, para a aplicação, né, como, por exemplo, houve um cliente que nós fizemos um POC, né, e depois uma implementação, que o cliente queria que a aplicação fosse acessada somente por determinados endereços IPs. Na verdade, acho que foi por país. Tá? Então, ele queria que somente determinados países tivessem acesso à aplicação. Então, é possível fazer isso. O ponto que o Victor comentou, e é extremamente fundamental aqui na engine, no mecanismo, né, de reconhecimento, identificação e bloqueio, consiste exatamente no IA, Machine Learning, em como esse IA
ele aprende, né, com o consumo do tráfego. Neste painel, a gente observa alguns dados estatísticos, né? Houve mais de 12 mil eventos benignos, 2 mil eventos maliciosos, né? Eventos para revisar, eu vou comentar em breve, e mais de 52 fontes. Como isso aqui é um site de demonstração, em ambientes produtivos, esse valor é muito mais alto que 52, tá, pessoal? Outras informações importantes. Tempo de que aquela aplicação está no ar, 3 meses. Nível de aprendizado. Aqui aqui mostra exatamente o quão o mecanismo está sendo treinado, tá? Então aqui, por exemplo, ele está num determinado nível e para subir no grau seguinte, você precisa, nesse caso específico, né, de incluir mais 5 fontes confiáveis. Ao fazer isso, você consegue treinar a ferramenta, né, e ajustar ela com o tráfego não malicioso, perfeito? E assim você consegue agilizar o aprendizado, né? Seguindo aqui no aprendizado, no treinamento, a recomendação é exatamente fazer um refinamento dos ajustes que foram sugeridos logo aqui abaixo, né? E com alta criticidade, severidade. Os ajustes que podem ser feitos, por exemplo, em relação, né, como já foi mencionado, a confirmar se determinadas origens, né, por exemplo, aqui 185, final 220, é de fato uma comunicação maliciosa ou benigna, tá? Ao fazer isso, ocorre o ajuste fino e o aprendizado finaliza, tá? Bom, continuando aqui, vamos passar para a monitoração. Neste painel, no dashboard do AF, é uma visão consolidada dos eventos, né? Nesse caso, é possível ter visualização da quantidade de requisições realizadas em determinado período de tempo, né? Da quantidade de fontes, e verificar quem são os agentes maliciosos, né? As ações de segurança que foram aplicadas, se apenas detecção ou prevenção, e as fontes que mais atacaram o ambiente, tá? Então a gente tem esse mapeamento, né, essa informação. E dessa forma você pode criar, inclusive, listas de bloqueio, né? Evitando, né, consumo do tráfego, tá? Nesse painel aqui você tem os ataques na linha do tempo, os níveis de ataque, né, sendo distribuídos em alto e críticos. Outro ponto importante, quais são os assets, os recursos, né, do seu ambiente mais atacados, tá? Então, isso aqui você consegue até, a partir daqui, ter uma visão de como está a parte de segurança, né, e visibilidade do ambiente, de forma a colocar, se for o caso, mais níveis de proteção, tá? E aqui é um resumo dos assets. Se a gente vir aqui nos eventos importantes, observamos os logs, tá, de todos os eventos. Lembra que eu peguei o Incident ID, né, na demonstração do ataque, do SQL Injection? Então ele está aqui, ó. Se eu colocar aqui no painel, ele vai fazer a busca, né, e vai mostrar exatamente aquele incidente específico, tá? Aqui eu tenho os detalhes específicos, né, do que aconteceu. Qual foi o tempo, né? Quando aconteceu aquele incidente, o nome do incidente, qual o nível da severidade, que no caso é alto, tá? Algumas outras informações, né, como foi a prevenção de ameaça, aplicação web, tá? Qual o tipo do incidente, né, no caso, uma SQL injection, né? A reputação do usuário baixa, né? ah, o parâmetro, né? Qual foi a amostra que disparou a proteção e análise, né? Foi exatamente esse aqui. E aí um ponto importante, pessoal, até para reforçar, é que na análise da engine da Checkpoint, ela quebra, né, essa amostra em diversos indicadores. Cada indicador tem seu peso, como o Victor comentou, né? Então, a partir da análise desses indicadores individualmente e coletivamente,
né, e também fazendo análise da aplicação, chega-se a um veredito, né, e o veredito, né, nesse caso específico, foi a prevenção, ou seja, o bloqueio daquela comunicação, tá? Seguindo aqui adiante, a gente tem outras informações, como o endereço IP da origem, né, tá, do atacante, qual foi o site sendo acessado e qual foi o caminho, né, da URI que foi atacada. Tudo bem? E outras informações detalhadas aqui, ou seja, a partir desse painel você tem um detalhamento, né, dos incidentes, e dessa forma você consegue customizar e parametrizar de uma forma mais restritiva, tá, o ambiente. Bom, seguindo aqui adiante, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar agora a demonstração da parte de API. Tá? Então, temos duas aplicações aqui, protegidas pelo AF. Vamos pegar o site para o acesso. Tá? Então, como vocês observam aqui, ó, então temos o Web API, Web Application, utilizando o mesmo site. Tá? Então, o nome do site vai ser esse demovault.com. Vamos acessá-lo aqui. Bom, esse aqui é o site, pessoal. Então, demovault 2 login, né? Então, ele espera que eu faça uma autenticação, coloque o usuário, né, e senha, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ataque simples, tá? Eu diria que não fosse nem um ataque, mas simplesmente uma tentativa de acessar de repente uma página que não está protegida, tá? Por exemplo, se eu colocar barra API, que normalmente acontece, né? Quando você faz uma chamada API, normalmente depois do domínio você coloca barra API. Vamos colocar barra, de repente, webinar teste. O que que aconteceu? Então, assim, é, acessando a página a partir de um URI que eu tentei acessar, né, que eu criei aqui, supondo que estivesse pública e acessível, o AF, ele bloqueou o acesso, tá? Então, o ataque foi bloqueado por proteção da aplicação web e API, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Vou pegar o incidente, ID, né, e voltar para o portal. Vamos acessar as configurações específicas para a proteção API nesse caso, tá? Então, como acontece com a proteção web, temos algumas informações básicas, né, como o nome da proteção, as URLs que são protegidas pelo AF e qual é exatamente o site original, tá? Vamos para a aba de prevenção de ameaça, aqui que é o grande diferencial da ferramenta, tá? A- Vocês observam que a, a descoberta de API está ativa, né? Então, existem várias revisões disponibilizadas, tá? No qual é possível visualizar cada uma delas. Eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Algumas estatísticas específicas, né, do acesso da API, no caso, mais de 23 mil, né, requisições. O que acontece com o web, o mesmo ocorre para a API, ou seja, conseguimos proteger contra qualquer tentativa de abuso, né, usando algum desses tipos de ataques. Né, esse aqui é somente uma amostra, na verdade, são além dos top 10, né, o OWASP, a gente cobre toda o portfólio de ataques, tá? Ponto importante, pessoal, validação de esquema. O Victor comentou esse ponto, né? E aqui é interessante o seguinte, nesse caso específico, né, ele está no modo de prevenção e provavelmente foi exatamente essa validação que me bloqueou, tá? A gente vai confirmar daqui a pouco, tá? E por fim, aqui a gente consegue ter IPS, assim como no web, e assinaturas SNORT e também transferência de arquivos, tá? Fazer essa regra de exceção e vamos no modo de aprendizado, que é aqui que é a cereja do bolo, certo, Victor? Vamos lá. Algumas estatísticas, né? Essa aplicação API ela está no ar há 3 meses. No caso do nível de aprendizado,
ela precisa, para subir, né, o nível, ela precisa, por exemplo, de mais de 3.000 requisições HTTP e, e 280 fontes confiáveis ou únicas, tá? Para que o mecanismo seja ajustado, tá? A recomendação no caso aqui é basicamente requisições HTTP adicionais, tá? Logo abaixo, temos exatamente a descoberta das APIs, tá? E é importante ressaltar o seguinte: essa descoberta, ela é feita exatamente no consumo de tráfego, tá? Então, como no site que eu fiz aqui, né? Ou seja, tentando acessar essa URI, então ele aprende, né, o comportamento do tráfego a partir desse consumo, tá? Nesse painel, observamos os métodos, né, de acesso da API, esse GET, PUT, DELETE e assim por diante, quais são os endpoints, ou seja, quais são as URIs, se existem dados sensíveis, né, no caso dessa API específica, temos dados de e-mail, nessa outra temos cartão de crédito e credenciais, né, ao longo da linha do tempo, mostrando quais são as fontes e, principalmente, pessoal, se são APIs públicas, né? Porque aí você precisa endereçar e colocar mais níveis de proteção, né, nestes acessos, tá bom? Vamos abrir aqui o esquema. Como eu falei, ele aprende a partir da análise do tráfego e monta automaticamente o esquema Swagger, né, que é uma ferramenta open source que é utilizado exatamente para criar essas, essas informações e esses bloqueios, essas restrições na montagem de API, tá? Bom, aqui, ó, vocês observam que tem todas as APIs que foram identificadas, tá? Get API. No caso, vamos pegar essa aqui, API Ciphers. Analisando com profundidade aqui o esquema, né? Então você observa aqui, ó, que cada um dos parâmetros é possível, né, identificar e fazer de repente uma maior restrição, né? Configurar para ter maior restrição no acesso, tá? Aquela requisição de API que eu fiz, se vocês observarem aqui, ó, API barra webinar, né? Ela não existe nesse mapeamento, tá? Então, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Então, voltando à monitoração e ao dashboard de API, temos dois dashboards específicos, tá? Um focado no WAF e outro em API. Nesse aqui, ele também realiza a consolidação das informações, quais foram as APIs mais utilizadas, né, a quantidade total, aquelas menos utilizadas ou que não estão em uso. Dados sensíveis identificados nessa comunicação, cartão de crédito, usuário, tá? O e-mail. E logo abaixo, exatamente quais são os endpoints utilizados, né? Os URIs. Se formos aqui nos eventos importantes e colocarmos aquele ID do incidente, a gente consegue fazer um deep dive, né? Um aprofundamento da análise, tá? Então, aqui a gente consegue, é possível identificar, né, que é um evento de uma requisição da API, ela é classificada como crítica, tá? Foi protegida, né, pela prevenção de ameaça, tá? O que mais aqui? É uma prática de segurança, qual é a origem do, né, IP do atacante e qual é a porta. E ponto importante, que assim como eu falei aquela parte de validação, então esse acesso, olha só, esse acesso foi bloqueado exatamente porque não existia um esquema, né, preparado, né, para acessar o barra API barra webinar. Então ele identificou que não existe a URI, né, não existe no esquema e portanto o tráfego foi bloqueado, tá? Ponto importante. Obviamente que na fase inicial de aprendizado, né, ele vai colocar isso como sugestão ou recomendação. Se de fato o tráfego é válido, então você precisa modificar o esquema e definir que
A API web na teste é, de fato, né, um acesso válido, tá? Temos outras informações aqui, como a identificador da origem e qual foi o caminho que disparou o gatilho, e assim fazer com que a validação de esquema tomasse ação e bloqueasse o acesso. Tudo bem, pessoal, aqui? Então, acho que a gente passou por proteção web, proteção API, e como eu falei no início, quem usa, né, o portal Infinity da Checkpoint consegue se beneficiar de outras capacidades dentro do mesmo portal, dentro né, dessas modalidades. No caso da postura de segurança, ela consegue consolidar outras proteções, tá? Eu vou acessar aqui uma aba chamada Gerenciamento de Risco. Vocês vão observar essa ferramenta consegue correlacionar os recursos com as informações obtidas dos logs, né, de várias entidades, e uma delas é o próprio AF, tá? Então, deixa eu acessar aqui. Vamos lá, gerenciamento de risco. Dashboard. Nesse gerenciamento de risco, ele traz de uma forma consolidada, né, e correlacionada ações específicas que as equipes de operação precisam tomar para resolver determinado incidente. Então, só para vocês terem ideia, aqui no caso foi identificado 7 eventos críticos, porque nesse caso específico é uma máquina virtual exposta, né, à internet e apresentando CVEs, vulnerabilidades nessa máquina virtual, com altos privilégios. Então, a combinação de tudo isso faz com que esse incidente seja de alta prioridade, tá? Então, é esse o propósito dessa ferramenta de gerenciamento de risco. Logo abaixo, você consegue observar exatamente os dados relacionados ao AF. O AF aqui, ele consegue cobrir, né, e proteger 23,1% dos assets ou recursos do ambiente sendo monitorado, tá? Inclusive, a partir do momento que se insere o AF no ambiente, é possível reduzir o risco daquele recurso. Nesse caso específico, com a inclusão do AF, houve a redução de 3 recursos que estavam categorizados como críticos para high. Tá? Então, o que significa isso exatamente? Se eu entrar aqui nos 3 recursos, né, de high, ele vai me mostrar exatamente, além de todas as outras proteções existentes no Synap, né, como análise de vulnerabilidade, né, falhas de configuração, CVEs, etc. Eu vou acessar o recurso específico aqui, né? Ele vai mostrar o seguinte: dentro do contexto, né, de proteção, onde está inserido o AF? Né, ele tem o AF, né, no modo de prevenção, e aqui eu consigo visualizar que o AF está protegendo determinado recurso, né, a partir da inserção dele dentro de um VPC, de uma subnet na AWS, por exemplo. Poderia ser em outra cloud, tá? Como a gente mostrou aqui, como o Victor demonstrou. Tá? Então, a partir da inclusão do AF como proteção, conseguimos reduzir o risco de exposição deste recurso, no caso é uma instância S2, para a internet. Então, assim, você consegue criar graus e modos de prevenção, né? Bom, pessoal, é isso a demonstração. Finalizamos por agora. Temos perguntas, pessoal? Opa, Aqui as tem sim. perguntas. A gente já finalizou quase todas aqui elas no Q&A. Ah, perfeito. Eu e o Vitor aí, a gente já foi respondendo elas. Tem mais umas aqui que vieram no chat, que aí não tem como responder. Mas a gente pergunta agora. Cara, pode enviar aí para vocês, tá? Aí vocês escolhem quem que vai responder, eu só vou perguntando. Posso enviar logs para um servidor de logs externo?
Sim, é possível, e você pode usar tanto o formato syslog quanto o Ceph. Boa. Vocês comentaram em rate limit. Pode dar algum exemplo? Ah, sim. É, é possível, né, fazer o... Todo acesso é feito por uma determinada URI, um recurso, né? Por exemplo, docs barra finanças barra planilha ou barra recursos humanos. Então é possível você criar definir a configuração e estabelecer um limite de requisições por minuto. Um exemplo, 300 requisições por minuto para esse exemplo que eu dei. E numa outra URI, que seja para publicidade, aumentar essa quantidade de requisições, por exemplo, de 300 que foi feito, né, como no exemplo, para 5.000, 10.000 requisições. Então é possível definir um limite de requisições por minuto, por segundo, para as aplicações. Tá, tem mais aqui no. Voltou aqui o Q&A. Qual o nome desta última ferramenta apresentada? É o CSPM? CSPM. Tá. Tem algum jumpstart? Aí, cara, não entendi. Eu não entendi. Não sei se vocês entenderam. Um treinamento sobre as ferramentas, a gente pode procurar aqui e divulga quando for passar o webinar sob demanda. Ou Tá. então procura a gente, tá? É, depois tem o Checkmates, para quem não conhece, vai ficar a gravação lá e o PDF da apresentação, tá? Então, para quem quer mostrar para alguém, quer rever, vai estar disponível lá aí até o fim da semana, comecinho da semana que vem. Deixa eu ver aqui, peraí. Existe alguma recomendação de ambiente para usar o WAF? Eu acho que o Vitor comentou sobre isso na parte de teoria, né? Mas um dos pontos positivos que a Checkpoint, o AF, tem é exatamente a flexibilidade. Então, a recomendação, na verdade, ela é sempre aquela que se ajusta de forma mais transparente ao ambiente, né? Se o ambiente usa, de repente, um proxy reverso, temos o agente que consegue se integrar ao proxy. Se ele utiliza um AKS, um ambiente Kubernetes, por exemplo, então é possível usar o Ingress Controller para integrar o AF ao cenário, à arquitetura. Ainda dentro Tá, dessa pergunta, né, Ira, a gente vê até mesmo ambientes híbridos, né? Então, porventura, você pode ter um cliente que optou pelo deploy no modelo SaaS, mas para fazer o controle de algumas aplicações internas ali, ele utiliza outro deploy para não ter que rotear essas edições para fora, né? Então, a gente pode combinar aí os modos de implementação, tudo para se adequar às necessidades do cliente. Perfeito, Vitor. Então, assim, quando você adquire a licença do AF, então você consegue usar o AF de todas essas modalidades. Não existe uma licença específica por arquitetura. Ela cobre todas elas. tá. Ah, tem uma outra aqui. Enquanto as aplicações estão em modo de aprendizado, ainda assim elas têm proteção contra ameaças. Entenderam aí? Sim, Então tá. sim. No modo de apresentação, se for identificado algum comportamento anômalo, o padrão é bloqueio. Beleza. Possível encaminhar tráfego SSL VPN pelo AF? Cara, depende muito do teu SSL VPN aí, tá? Mas dá, mas depende. Tem algumas coisas que no SSL VPN vai quebrar a conexão e não vai funcionar. Acho que é isso. Bastante coisa. Beleza, então. Obrigado, Ira, Vitor, pelo webinar. Pessoal que participou aí também, muito obrigado pela participação de vocês. Um monte de pergunta, ajudou bastante aí para esclarecer um monte de dúvida. Então as gravações vão ficar lá no Checkmates. Quem não souber onde fica, pode mandar um WhatsApp aí pra gente, que a gente passa para vocês o link. Dia 30 tem o próximo webinar Harmony SaaS. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Bom dia. Perfeito, obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima web.